clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site GosYardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 80. Eu voltei de férias. Fala, galera. E aí, Felipe, aí, Arthur, beleza? Tudo bom? E aí, Cisne, aí, Felipe, agora voltando de férias pro gás total nesse playoffs, né? Pois é, cara. Pô, vou falar que eu senti falta, cara. Quando eu tô gravando e tenho que editar, é sempre um saco. Eu sempre quero me matar do tamanho do trabalho que é. Mas uma semana sem gravar, eu falei, eu quero gravar podcast de novo, já tô com vontade já. Bom, a gente teve essa semana maluca aí, são 10 dias basicamente dos 2 jogos que eu estive de fora. Falar a verdade, cara, eu tava de um jeito, a hora que eu voltei a NFL tava basicamente outra, principalmente a FC. Raiders totalmente diferente, cara, tomei um susto. A gente vai falar disso. E a gente primeiro queria agradecer aqui, né, Sidney? Nós dois, principalmente. Arthur também, mas quando é irmão não se agradece. O irmão do Arthur que ajudou a gente nessa semana aí que a gente, de fim de ano, né, cara? Que a gente ficou com um contingente menor aí. O Lucas deu um help pra nós, né? Cara, final de ano, muito compromisso familiar, de trabalho, todo mundo aí correndo e ficamos um pouco desfalcados, mas graças a Deus a família dos Patriotas também ajuda, né? Então agradecer também ao irmão do Arthur aí, quebrou um galho pra gente esses dias. E agradecer ao pai e à mãe do Arthur, né? Que pelo jeito não tiveram filho no Natal e no Ano Novo, né, cara? Bom, a gente teve o podcast 79 com vocês lá no YouTube, foi bem legal, né? Bastante gente acompanhou no ao vivo mesmo, né? Bastante gente escutou ao vivo, a galera interagiu bastante, como é que foi? Sim, tiveram várias perguntas, muitas mesmo. Galera que já acompanhava o nosso trabalho há bastante tempo e a galera que estava começando a acompanhar agora a NFL, foi muito bacana e a gente se divertiu bastante. Muito bom. Eu não sou muito bom nesse negócio de ser host, não. Até a gente tentou não botar um apresentador, né? Botar os dois batendo um papo, mas é bom ter você de volta. Mas ninguém falou sejam bem-vindos? Ô louco, mano. A gente ia falar e vai ficar estranho. Eu ensaiei até. Bom, o programa 79 tá no YouTube. Eu vou, agora que eu tô de volta, eu vou pegar. Eu só não coloquei agora pra não confundir ninguém, mas eu vou pegar o áudio dele e vou jogar no feed aqui, pra quem não conseguiu ouvir, também para ficar certinho o nosso histórico no feed, então não se preocupem, ele vai voltar para o feed normal. Essa semana, Sidney, aliás, amanhã a gente solta o Patriotas Awards 2016, um negócio que a gente começou de louquice no ano passado, deu certo, a galera gostou, e a gente vai fazer de novo. Basicamente, para quem não conhece, que a gente tem muito seguidor novo do ano passado pra cá, basicamente a votação da galera, né, da torcida do Brasil, da torcida brasileira, escolhendo os melhores e os piores também da temporada, né? Exato, a gente separa, né, a temporada dos Patriots em várias categorias e colocamos lá vários jogadores e jogadas também, né, para vocês votarem. Melhor jogada, melhor defensor, melhor jogador de ataque. Então, assim, são vários tópicos que a gente selecionou. A gente quer ouvir a opinião de vocês aí, quem foram realmente os melhores jogadores dos Patriots em 2016. Pois é, então a gente vai estar no site, como eu disse, amanhã entra no site, vocês vão poder entrar, votar, são 12 categorias, eu vou pedir, por favor, que votem em todas as categorias pra gente ter uma média legal, não votar em uma só e deixar quieto, votem nas 12 lá que vai ficar mais certinho, da gente ter um parâmetro legal. E aí, Arthur, a gente vem na semana que vem no podcast 81, que é o podcast do Patriotas Awards, que a gente vai trazer o resultado dessas categorias e a gente vai falar também a nossa opinião sobre os vencedores, né? Isso mesmo, um podcast muito bacana, tem até aquela musiquinha do Oscar de fundo, é muito legal de acompanhar e a galera se diverte também, porque todo mundo gosta de participar dessas enquetes e falar o seu ponto de vista de quem merece ser o melhor jogador, o MVP, essas coisas.
Aí tem um agradecimento também ao New England Patriots, que faz a nós o favor de todo ano se classificar como uma das 2 melhores equipes da AFC. Então a gente tem todo ano a bye week, né, para conseguir encaixar isso aí. Senão, se a gente fosse jogar wildcard, já tem que falar de jogo. E obrigado, Patriots, por ser um time tão bom. Verdade. A gente consegue fazer o programa porque a gente tá de folga, verdade. Bom, ano passado a gente teve a presença da Ana Paula do vôlei com a gente já tá conversando com ela. Eu não vou falar que é certeza, porque eu sou igual ao Silvio Santos, eu só acredito vendo. Mas a Ana já falou que vai participar com a gente, então provavelmente a gente vai ter a Ana de novo no Patriots Awards, dando a opinião dela e a gente fazendo um programa especial. E Sidney, lava seu terno, viu? Que a gente precisa de terno pra gravar. Poxa, tô pronto aqui. Arthur, precisamos falar dos vencedores do Fantasy. Primeira coisa importantíssima é que você não ganhou nenhuma liga, cara. Em minha defesa, eu fiquei em segundo em 2, em terceiro em outra, então não fui tão mal assim como muitos imaginam. O campeão da Liga Red foi o BHTD Gronk. O campeão da Liga Blue, para o delírio de Sidney, foi o Cabritos de Piripiri. Boa! O campeão da Liga White foi o SXW, que me venceu na final. Grande Cabritos. Então você ficou em segundo em 2 e terceiro em uma? Isso mesmo. Você foi o primeiro a perder em 2, então. Isso mesmo. A exigência aqui é alta, viu? a gente é pouco exigente, né? Bom, no Survivor o campeão foi o Arnon Rodrigo, esse é o login dele, e ele não errou nenhuma vez nas 17 semanas, o Arnon foi invicto, animal. A gente chegou nessa última semana com 10 sobreviventes, mas como eu disse, só o Arnon Rodrigo que ficou sem errar nenhum e venceu a bagaça inteira. Arthur, você ficou em 14º e eu fiquei em 29º, cara. Tinha ficado em segundo ano passado, esse ano eu vou ter caído. Me zoa agora, vai, me zoa. Não. Em minha defesa, eu fiquei em segundo no ano passado, né? Assim que você fala. E lembrar aqui de perguntar depois ao Arnon Rodrigo quais são os números da Mega Sena, né? Porque o nível de acerto de chute dele é absurdo. Pois é. Bom, o programa hoje, a gente tem muita coisa pra falar. Então não vai ser só sobre o jogo dos Dolphins. Aliás, vai ser bem pouco sobre o jogo dos Dolphins, que a gente quer falar um pouquinho de algumas informações legais da temporada inteira. A gente tem playoffs pra falar, a gente tem alguns outros assuntos pra falar também. Então não se preocupem, se vocês quiserem ver a nossa opinião certinha sobre o jogo em si, tem o seu post lá, né, Sidney? Já tá a análise no ar, que é onde você fala só do jogo, toda a nossa visão sobre o jogo, né? Exatamente. Se quiser um pouquinho mais de detalhes, tá lá, mas assim, a gente vai destacar alguns pontos aqui dessa partida contra os Dolphins, que teve muitos pontos bons, né, mais positivos que negativos. E um deles que eu queria começar é o Michael Floyd, na verdade, né? O wide receiver, que ele tá parecendo estar cada vez mais integrado nesse time. Nessa partida contra os Dolphins, ele mostrou que pode ser uma arma muito interessante. Conseguiu seu primeiro touchdown com a camisa dos Patriots e foi um touchdown assim, impressionante, porque ele arrastou acho que uns 4 jogadores dos Dolphins. Então, assim, é um cara que vai ter mais 2 semanas aí, né, para se preparar para o próximo jogo do Divisional Round. Então, ele tem tudo para ser uma arma bem interessante aí para esses playoffs. E, cara, que bloco que ele deu no TD do Edelman, hein? Meu Deus do céu, a hora que eu não consegui assistir o jogo na hora, aí eu tava vendo os highlights e tal, eu vi o Edelman e falei, ai, vai correr, aí do nada apareceu ele, bum, destruiu, cara. A gente falou isso muito, né, o ano inteiro, de o quanto os receivers estão bloqueando, e ele já chegou no mesmo esquema já, né? Pois é, aquele bloco foi muito animal mesmo. Eu até dei um pulo da cadeira quando eu vi. E um ponto interessante de Bill Belichick, ele não só procura o wide receiver que consiga receber bolas, mas como você também disse, Felipe, conseguir bloquear para passe, para corrida, que é muito importante e deixa o ataque mais completo. Outro ponto assim que é interessante falar é a nossa defesa, né? Que ela começou o jogo voando, não permitiu, assim, os Dolphins demoraram a conseguir passar do meio campo, e no final do segundo quarto e começo do terceiro, a gente viu uma defesa que lembrou aquele início de temporada nossa, uma defesa meio perdida. Eles simplesmente não conseguiram cortar aquela rota crossing route, aquela rota cruzada pelo meio. Os Dolphins exploraram isso muito, e só após o segundo touchdown de Miami foi que eles conseguiram realmente aprender, digamos assim, a marcar isso aí, e daí pra frente, daí em diante, foi mais um domínio. Então, assim, essa defesa teve dois pontos ali que realmente sofreu muito, mas pelo menos conseguiu turnovers de novo, né?
Assim, e pra complementar o que você falou, a gente também é muito crítico, porque, vamos dizer, 2 drives dos Dolphins foram bons na partida inteira, e a gente tá pegando bem no pé deles. E tem galera que manda pra gente no Twitter falando que, depois de ocorrer esses drives, falam: essa defesa tá ruim, com essa defesa não dá mais pra Super Bowl. Galera, vamos ter um pouquinho mais de calma, só foram 2 drives, não foi a partida inteira. No geral, a defesa se comportou muito bem, então pés no chão, porque agora é playoffs, precisa ter mais tranquilidade, senão nem os Patriots, nem vocês vão aguentar chegar na Super Bowl, porque o coração vai parar. Eu queria deixar aqui um destaque, eu acho interessante lembrar do ano passado, as 2 últimas semanas do ano passado, principalmente a última, como a gente estava todo remendado, sem jogador, fomos basicamente pro último jogo torcendo pro outro time perder, a gente não foi para ganhar o jogo, a gente acabou perdendo a Seed 1 e todo mundo sabe o que aconteceu. E que diferença de atitude esse ano, né, cara? O próprio Brady falou que esse jogo era importante pra ele porque a Seed 1 é muito importante. E se você pegar a atitude dos Patriots jogando o último jogo do ano passado comparada com a desse ano é difícil porque a gente já tá em 2017 agora, é sempre um problema isso, né? Mas comparada com essa temporada, vamos dizer assim, que diferença, né, cara? É um outro time, é um outro jeito e pelo menos isso me deixa bem empolgado pra playoffs, porque não é aquele time quase morrendo que foi pro playoffs igual ano passado, né? E isso é um ponto que vários jornalistas lá dos Estados Unidos, não foi só um, eles falaram que o Bill Belichick pegou nesse ponto, ele lembrou os jogadores desse final de temporada, da temporada passada, falou que o desempenho foi pífio, como você falou, eles pouparam muita gente e tal, mas ele, assim, era uma coisa que incomodou muito o Bill Belichick, e eu acho que ele conseguiu passar esse pensamento para o time respondeu bem e ganhou, foram 2 partidas tranquilas contra Jets e Dolphins. Bom, sobre a temporada em si, agora que a gente acabou a temporada, né? Agora, a partir de agora é playoffs, eu queria destacar a evolução. A gente vem falando isso nos programas, mas que nítida a evolução desde o jogo dos 49ers, né? A gente teve aquele jogo complicado com os Seahawks, mas de lá pra cá, as mudanças que eles fizeram, a gente, como eu disse, a gente falou bastante aqui já disso, mas é outro time quase, né, cara? Principalmente a defesa melhorou muito, né, Cid? A defesa melhorou demais e essa melhora, na minha opinião, ela passa por 2 pontos. Primeiro, o pass rush, segundo, a capacidade de forçar turnovers, que também é ajudada pelo primeiro, né? Quem lembra até o jogo contra o 49ers, a gente não conseguia chegar no quarterback adversário, a gente estava perdendo as batalhas nas trincheiras ali, os quarterbacks, por piores que fossem, eles tinham muito tempo e isso é fatal para qualquer defesa. Nesse jogo contra os 49ers foi realmente marcante a mudança, porque eles conseguiram vários sacks nessa partida. O Colin Kaepernick apanhou um bocado. E a partir daí melhorou muito o pass rush. Todo mundo subiu de produção. O Trey Flowers fez uma segunda metade de temporada fantástica, um dos melhores defensive ends da liga, não só nossos. Porque ele não só conseguia sacks, mas ele pressionava bastante o quarterback. Quando ele não conseguiu o sack, ele estava pelo menos ali incomodando. O Chris Long melhorou, o Ninkovich foi bem. Então, o pass rush melhorou bastante. E também os turnovers, né? A gente, na primeira metade da temporada, quase não forçou, e na segunda metade foram vários turnovers e quase que uma média de 2 turnovers por partida, né? Eu tenho uma informação aqui animal do Butler, que em 9 jogos esse ano ele cedeu 2 ou menos recepções, cara. 9 jogos. Que jogador que tá sendo o Butler. Teve jogo que ele teve problema, a gente falou aqui também. Não lembro qual jogo agora que ele jogou bem mal. Mas você pegar a temporada do Butler é inacreditável, né? Sim. Tiveram 2 partidas que o Butler não jogou bem, que foi contra o Miami Dolphins na semana 2 e contra o New York Jets na semana 12. Mas tirando esses 2 confrontos, ele foi um cornerback elite. Isso mesmo, ele foi um cornerback elite da NFL, um dos mais bem ranqueados pelo Pro Football Focus na posição, e tudo isso ainda fica maior ainda se a gente pega o salário do Butler, que ele nem entra na conta do salary cap, de tão barato que é para os Patriots, e tendo um retorno assim, um custo-benefício mais de 100%. E um belo de um currículo para ele mostrar na hora de renovar também, né? Tem isso. Bom, eu quero puxar aqui também uma informação legal do Edelman, o quanto o Edelman evoluiu. Nos 8 primeiros jogos, o Edelman teve 41 recepções, 358 jardas. O Edelman, nos últimos 8 jogos, recebeu 57 para 748 jardas. Então, o Edelman melhorou bem dos últimos 8 jogos para cá. E o ano inteiro dele foi muito bom também, né, Arthur? Você que faz o Power Rankings ali, tá sempre acompanhando de perto
o desempenho dos jogadores semana a semana, o Edelman veio numa crescente grande que fez dele essa temporada muito boa, né? Sim, sim. No começo do ano a gente até falava que Edelman tava um pouco diferente, assim, não tava conseguindo aparecer tanto, mas ali desde que passou a semana de bye, o jogo contra o Seahawks, ele começou a entrar no ritmo, começou a ter uma sincronia melhor ainda com o Brady e entrou no seu modo vintage, como o Sidney gosta de falar. Pra você ter uma ideia, que estava falando do Power Ranks, Edelman apareceu em todas as edições dele, desde a semana 7, e sempre em posições altas, número 2, número 3 ali. Então Edelman sempre foi nosso top jogador dos jogos desde aquela rejuvenescida dele na temporada. Isso tem uma explicação, na minha opinião, bem lógica, que é a questão da lesão, né? Ele fez uma cirurgia no pé, na off-season, então assim, na primeira metade da temporada, ele claramente estava se recuperando, não estava 100%. É uma posição que exige demais de pé. Contusão de pé é uma das piores contusões para o wide receiver, porque dificulta demais você cortar e fazer rotas. Então, na segunda metade, ele realmente mostrou que está recuperado e foi um dos melhores períodos do Edelman com a camisa dos Patriots. Eu quero falar aqui também do Cannon. Como vocês viram, a gente colocou um post semana passada aí falando da melhora da linha ofensiva, do Scarnecchia e tal. A gente viu quanto a linha ofensiva conseguiu repetir o grupo esse ano. O Cannon não participou de um jogo só. Então, dos 12 jogos do Brady, o Cannon jogou 11. E desses 11 jogos, Sidney, ele não cedeu nenhum sec em cima do Brady. O Cannon veio pra calar. Ele e o Blount resolveram calar a boca de todo mundo em 2016, né? Exatamente, essa temporada do Cannon é incrível como esse cara não foi selecionado pro Pro Bowl, né? Porque você desde a semana 4 ele não cede nenhum sec, nenhum pra Brady, né? Brady não sofreu nenhum sec por conta dele. É um contraste absurdo em relação à temporada passada. Eu desconfio que, assim, todo mundo fala que a única razão dele ter evoluído tanto foi a volta do Scarnecchia e tal. Eu acho que isso contribuiu bastante. O Scarnecchia sempre gostou do Cannon, mas eu acho que não foi só isso, não. Eu acho que simplesmente um coordenador, por melhor que ele seja, ele não transforma um cara de um jogador horrível num jogador sensacional. Então, eu acho que ou o Cannon estava com algum problema de lesão ano passado, ou a cabeça dele não estava boa, porque ele é outro jogador esse ano, completamente diferente. Tem a questão que ele emagreceu também, né? Ele conseguiu perder um pouco de peso, então acho que ele conseguiu ficar mais ágil. Como você disse, não é só o trabalho, é um conjunto bem legal aí, mas com certeza tem muita mão do jogador de querer ser um jogador melhor, né, cara? Não vai ser um cara que chega, muda um sistema e vai transformar o jogador, como você disse, de ruim pra ótimo. Outra coisa que foi bom pra gente esse ano foi as poucas faltas que a gente fez, né, cara? Isso faz muita diferença. O Patriots é a quarta melhor equipe da liga em falta, só fez 93 faltas e perdeu 819 jardas em 17 jogos. Além disso, a gente é top 10 nos principais quesitos. Red zone, tanto no ataque quanto na defesa, third down, quanto no ataque quanto na defesa, pontos marcados, pontos cedidos. O Felipe Durante está fazendo um post sobre isso, sai essa semana ainda, explicando melhor. Mas a gente tem aí, como eu disse, do meio para cá da temporada, a gente conseguiu se manter em top 10. Todos os lados que a gente olha tão bem. E principalmente, Arthur, essa questão de ceder pontos. A defesa, a gente já fala disso, né? Que é o tal do bend but don't break, mas esse ano tá incrível. São 34 pontos a menos. Bom, a gente é a melhor defesa, a gente foi a defesa que menos cedeu pontos na liga. E comparado com o segundo a melhor, que é a do Giants, a gente tem 34 pontos a menos do que o Giants na temporada inteira, cara. Pois é, e pra se ter uma noção disso, antes do jogo contra os Dolphins, a gente vinha de 2 partidas sem sofrer nenhum touchdown, porque contra os Broncos a gente só sofreu 3 pontos, e contra o Jets a gente só sofreu 3 pontos também. Então a gente passou 2 partidas sem tomar nenhum touchdown, que é um número absurdo, assim, seja contra qual adversário for. E essa defesa agora, depois da semana de bye, tá enchendo os olhos de todo mundo. E muitos até me perguntam se essa defesa que os Patriots têm tem cabimento, tem chance de chegar no Super Bowl e poder vencer. E eu acho que sim, porque do jeito que ela tá jogando, ela tem totais condições de, não vou dizer ser o fator principal, mas conseguir pelo menos não fazer besteira e deixar o ataque trabalhar. A gente tá falando aqui de crescimento, Sidney, tem uma questão bem interessante aqui pra falar do senhor Tom Brady. Nesse caso aqui é desde 2013, ou seja, nas 4 últimas temporadas. A gente tem números bem interessantes aí do Brady, né, Sidney? Passa pra gente.
O Brady, nessas últimas 4 temporadas, né, por exemplo, a porcentagem de passes completos. 2013, 60,5%, 2014, 64,1%, 2015, 64,4% e 2016, 67,4%. Ou seja, o Brady vem no ascendente, cada ano ele vem melhorando o percentual de passes completos, né, foram 11% de crescimento em 3 anos. Touchdowns, percentual de touchdowns, na verdade, 4.0 em 2013, 5.7 em 2014, 5.8 em 2015 e 6.5 em 2016, crescimento de 62%. E também no percentual de interceptações, 1.8% em 2013, diminuiu para 1.5% em 2014 e 1.1% em 2015, e esse ano o número ridículo, né, de bom, 0,5%, uma queda de 260%, e ele simplesmente conseguiu esse ano a melhor razão de touchdowns por interceptações da história da NFL, com 28 touchdowns e 2 interceptações. A gente fala aqui de crescimento desde a semana 8 e tal, o Brady você vem de crescimento de 4 anos, cara, de 4 temporadas, de tão absurdo que ele é. Vamos ter que dar, passou da hora de botar o nome Brady em um vinho ou uísque aí, porque ele tá ficando melhor a cada ano. Bom, o Diego Alex mandou pra gente aqui uma pergunta pra gente tentar resolver aqui e responder pra ele. O grupo de linebackers é o nosso ponto fraco pra temporada ainda? A gente tem que se preocupar ainda, onde a gente mais precisa se preocupar é o grupo de linebackers? O que você acha, Arthur? Uma pergunta complicada aí do Diego, mas eu acho que é o nosso ponto mais fraco, ali o nosso setor mais fraco depois da perda do Collins, mas eu não me preocuparia com ele não, porque o Kyle Van Noy, mesmo tendo dormido no ponto naquele touchdown, e o Elandon Roberts estão conseguindo desempenhar uma função ali que é na média, e também tem o Shea McClellan que está crescendo de produção, bloqueou o extra point, recuperou o fumble, então eu não me preocuparia com ela não, mas concordo que é nosso ponto mais fraco, nosso setor que tem menos nomes, vamos dizer assim, capazes de serem playmakers na partida. O Matheus Cheve, acho que é assim que fala seu nome, Matheus, vou emendar aqui para ver se a gente tem uma outra opinião. Ele também perguntou qual é a pior área do time, e ele sugere aqui o pass rush seria foco no draft, dizendo que o pass rush é a pior área hoje. O que você acha, de linebackers ou pass rush? Eu acho que eu me preocupo mais com o pass rush do que com os linebackers. Porque em jogos em que o pass rush não funcionou, aí foi quando os quarterbacks realmente deram trabalho para a nossa defesa, né? Eu não sei se é o ponto de focar no draft, porque a gente tem 2 jogadores jovens ali na posição, que é o Jabal Sheard e o Trey Flowers, e talvez seja caso de você trazer jogadores como garantia ali, porque o Chris Long e o Rob Ninkovich já são veteranos, então você precisaria de alguém para planos de longo termo, né? Mas o linebackers eu tô com o Arthur, não me preocupo não, cara. Se você analisar, a gente deixou de sofrer para marcar tight ends, até porque o Chung anda muito por ali, tira um pouco do peso dos linebackers, e a gente foi a 3ª melhor defesa da liga contra o jogo terrestre. Ou seja, nossos linebackers estão muito bem parando corrida, cedemos só 88,6 jardas por partida. Eu realmente não estou preocupado com os linebackers não. Acho que o pass rush acho um ponto mais crítico, caso eles joguem mal. Quero falar também nesse programa, gente, sobre os playoffs, porque agora sim a gente sabe, a gente vinha especulando aí semana após semana, e agora a gente já sabe como que vai ser esse playoffs. Inclusive o Regis Ranier pediu pra gente falar um pouquinho aí disso, a gente vai falar sim, Regis. Bom, eu acho que a gente não tinha cenário melhor que a gente podia pensar, né, cara? Como eu disse, eu fiquei 2 jogos sem acompanhar, e tava com uma ideia na cabeça, a hora que eu olhei, eu falei, caramba, foi comprado isso. Não tinha opção melhor que a gente podia pensar aí, pra vocês terem uma ideia. Bom, deixa eu passar aqui como tá certinho, aí a gente consegue conversar melhor. Os jogos de wildcard da AFC são Steelers, número 3, contra Dolphins, número 6. Texans, número 4, contra Raiders, número 5. Aí esperam Patriots, número 1, e Chiefs, número 2. Dessas 4 equipes de wildcard, Arthur, a gente venceu 3 já esse ano, que é Dolphins, Steelers e Texans. Dolphins, essa última semana a gente viu que a gente conseguiu vencer eles, o quanto a gente consegue jogar contra eles. Texans foi lá no começo, mas foi aquele atropelo. O Steelers que é o mais preocupante aí, porque a gente venceu, mas não tinha o Big Ben, né? Sim, desses 3 aí, o Steelers é o que gera mais preocupação pelo fato que você falou. A gente não teve um teste de fogo real contra eles, já que Ben Roethlisberger estava machucado.
E já pegando meio que geral assim, eu vejo aí o Kansas City Chiefs e o Pittsburgh Steelers como as grandes ameaças para o New England Patriots nesse playoffs da AFC. Não vejo no Oakland Raiders, com agora o Connor Cook de quarterback titular, chance alguma de conseguir dar dor de cabeça na gente, muito menos o Houston Texans com Tom Savage ou Brock Osweiler, e nem o Miami Dolphins, que a gente já provou que consegue bater eles. Acho que o jogo mais importante aí pra gente ficar de olho é Steelers e Dolphins, porque se o Steelers vencer, a gente pega o vencedor de Raiders e Texans. Se o Dolphins vencer, a gente já sabe que é o Dolphins no Divisional Round. Então a grande coisa aí, como o Arthur falou, que os dois mais preocupantes, que é Chiefs e Steelers, a gente não pega vamos dizer, na segunda semana de playoffs aí, são só possíveis adversários na final da AFC, né? Exato, é como você falou, foi o cenário perfeito para os Patriots, essa classificação da AFC, porque as duas principais ameaças aos Patriots, na minha visão, são Chiefs e Steelers. E eles dois, se os Steelers passarem do wildcard, eles obrigatoriamente se enfrentam no Divisional. Então, como você falou, a gente só enfrentaria Chiefs ou Steelers na final da AFC. Então, assim, final da AFC não tem como você escolher adversário, você vai pegar um grande oponente e vamos ter que ir para cima. Mas a boa notícia é que nesse primeiro confronto, digamos assim, no Divisional Round, nosso adversário será Dolphins, Raiders ou Texans. E, sinceramente, se a gente não conseguir passar do Dolphins com Matt Moore, do Raiders com Connor Cook ou do Texans com Tom Savage, aí realmente não é pra gente ganhar Super Bowl mesmo. Bom, mas assim, mesmo com Chiefs e Steelers, a gente tem uma informação bem interessante aqui, cara. O Chiefs, quando joga com uma equipe que anota mais de 19 pontos neles, que a gente sabe que o nosso ataque é muito poderoso esse ano, então é um caso interessante nosso aí, não diria certeza, mas é bem provável que a gente consiga anotar mais 19 pontos. Então o Chiefs, quando joga contra um ataque que anota mais 19 pontos neles, tem 4 vitórias e 4 derrotas. O Steelers, nessa mesma situação, tem 3 vitórias e 5 derrotas. Os Patriots, quando joga contra um adversário que faz 19 pontos, tem 4 vitórias e 1 derrota. Então, vendo por isso, nessa questão de ataques poderosos, a gente tem ainda uma boa chance, mesmo sendo Steelers, mesmo sendo Chiefs, numa possível final de AFC, né? Como eu disse, é um caminho muito promissor. É esse caminho aí que você estava falando, Felipe. A gente, inclusive, colocou ele no podcast 79 como o melhor possível para os Patriots. E a gente brinca aqui falando que o Matt Patricia e o Belichick ouvem nossos podcasts, mas estou achando que os outros times também, porque eles deixaram tudo perfeitinho pra gente. E só complementando aí isso que você falou desses dados, né, de vitórias e derrotas quando eles fizerem muitos pontos, isso mostra que o ataque do Chiefs e dos Steelers, dos Steelers se explica porque eles passaram várias semanas sem Big Ben, então era outro ataque. Mas os Chiefs, isso é uma característica deles, eles não são um ataque muito, muito espetacular. Então, se a defesa, que é o ponto forte dos Chiefs, cede muitos pontos, o ataque dificilmente consegue acompanhar. Então, desses adversários aí, o que mais me preocupa é a defesa dos Chiefs e o ataque dos Steelers. Eu não tenho muita preocupação da gente pontuar contra a defesa dos Steelers, e eu acho que nossa defesa segura bem o ataque dos Chiefs. Bom, a minha pergunta que fica pelo menos a final da AFC é quase que obrigação pra gente, né? Tô contigo, o final da AFC é obrigação, e eu vejo o nosso caminho aí muito, muito limpo para a gente chegar no Super Bowl, que é o sonho de qualquer pessoa. E eu tô contigo, Felipe, a final da AFC tem tudo pros Patriots estarem lá, e como a gente vem falando no Twitter, o caminho do Super Bowl 51 passa por New England. E só um detalhe, quem quer que nos enfrente aí, né, caso não aconteça nenhum desastre e a gente passe pelo Divisional, qualquer um que chegue na final da AFC, Chiefs ou Steelers, vai ter que jogar em Foxborough no Gillette Stadium. E o retrospecto dos Patriots e de Tom Brady em casa contra oponentes da AFC é absurdo. Eles não perdem para times da AFC em casa. Então, assim, até as estatísticas, se você for olhar, favorecem realmente essa caminhada dos Patriots aí. Bom, do outro lado a gente ainda não vai falar muito, eu só queria deixar aqui só um pontinho que eu não gosto muito. É que eu já vi esse filme do Giants antes. Entrando no último caso, tendo que enfrentar time forte. Inclusive o meu vizinho aqui é um torcedor fanático do Giants, eu tava conversando com ele falou assim pra mim: cara, eu só gosto de ver o Giants nos playoffs quando é desse jeito.
Quando chega a capenga é quando a gente vira time de verdade. Que problema. Eu só acho que a gente tem que torcer pro Packers. Cara, e nos 2 anos que os Giants ganharam da gente no Super Bowl, 2007 e 2011, eles ganharam dos Packers lá no Lambeau Field. Então, se eles passarem pelos Packers agora, se segura que aí a bronca vem. Ah, meu Deus, eu não quero nem pensar. Eu nem olho pro outro lado, mas eu só fico olhando AFC, deixa rolar lá. Mais um assunto pra gente falar aqui nesse programa, que é a corrida pelo MVP. Mais um ano que a gente tá aqui falando de MVP, falando de Brady, não tem como. E a gente vai falar aqui dos 4 nomes que a gente entende, pelo menos é a nossa opinião, que a gente entende, são os que estão mais cotados aí. Bom, Brady teve 67,4% de aproveitamento, 3.554 jardas, 28 touchdowns, 2 interceptações. A grande questão aí dessas 2 interceptações, o número já é absurdo, só que, para vocês terem uma ideia, 41 vezes nessa temporada um quarterback teve 2 interceptações no mesmo quarto do jogo, e o Brady teve em 12 jogos. Então é absurdo o que o Brady conseguiu, a gente falou dele ali em cima antes do programa, o quanto o Brady evolui desde 2013. Agora a questão aí, né, Sidney, são esses 4 jogos a menos, né? Como que eles vão levar isso em conta? Como que não vai? Se isso vai ser favorável, se isso vai ser negativo? Acho que essa é a grande questão, né? Primeiramente, se a NFL fosse a responsável pela escolha, pode ter certeza que ele estaria fora. Mas como é uma votação de jornalistas, ele está na briga. Então, assim, eu concordo, esses 4 jogos a menos vão pesar contra ele, porque apesar do desempenho ridiculamente alto, bom, que ele teve nos 12 jogos, as estatísticas dele de jardas, de touchdowns, ficaram abaixo dos concorrentes, né? Mas essa questão de razão, touchdown, interceptação, que, como a gente falou antes, é a melhor da história da NFL, é inacreditável. Você, em 12 jogos, ter 2 interceptações, só uma derrota, e se por um lado os 4 jogos a menos pesam contra ele, por outro, ele ficou por várias semanas sem a sua principal arma ofensiva e um dos principais talentos da história da NFL, que é o Gronk, né? Uma coisa que eu acho que pode influenciar aí um pouco é que a gente sempre acostumou que o Brady era um homem desse ataque. A gente nunca teve um jogo corrido, sempre era tudo na mão do Brady. Então eu não sei o quanto o jogo corrido nosso melhor esse ano não pode fazer o cara pensar assim, o Brady não foi tão MVP assim, porque o jogo corrido funcionou também, foi tudo na mão do Brady, tudo nos braços do Brady. Acho que talvez isso possa influenciar um pouco também. Sim, Felipe, eu concordo com você. Se a gente for levar o nome ao pé da letra, MVP, o jogador mais valioso, Brady, fora de 4 jogos, os Patriots conseguiram vencer 3. E acabaram só perdendo uma partida. O que mostra que mesmo sem ele, o time conseguiu impor o seu valor e meio que diminuiu tanto... Não vou falar o valor de Brady pro time, claro que isso é ridículo, mas a importância dele, assim, sem estar com ele, a gente continuar a conseguir vencer partidas. Se fosse o melhor jogador da temporada, Tom Brady teria 17 prêmios. Eu entendo, eu consigo ver isso que você diz mesmo. Tipo, se ele realmente fosse o mais valioso, os Patriots teriam perdido 4 jogos e a hora que o Brady voltou, ele foi lá e fez os Patriots vencerem, né? Então essas três vitórias podem influenciar um pouco também. Próximo a gente tem aqui o Matt Ryan, que venceu 11 jogos e perdeu 5, 69,9% de acerto, então basicamente aí 2% a mais, 4.944 jardas, 38 touchdowns, são 10 a mais que o Brady, e 7 interceptações. O Ryan, eu acho que é o grande nome aí, né? Eu não sei, pelo menos vocês, mas eu acho que é o grande nome que pode pegar aí, pode vencer em cima do Brady. O que você acha, Cid? Eu acho sim, acho que o Matt Ryan tem uma temporada fantástica, assim, absurda e por um lado até inesperada, porque o Atlanta sofreu, né, em anos recentes aí. Eles têm running backs que contribuíram muito para esse jogo aéreo do Falcons também. O Matt Ryan passa muita bola para running backs, assim como a gente faz com James White, com Dion Lewis. Sim, a questão das 5 derrotas pode pesar um pouco, né? Você pode perguntar como é que o cara é o jogador mais valioso da temporada e ele perdeu 5 jogos. Mas assim, os números dele são absurdos. Ele tem números aí melhores, alguns, do que os de Tom Brady na temporada 2007, por exemplo. Jardas, ele tem mais jardas do que Tom Brady teve em 2007, naquele ano fantástico. Então assim, eu acho que ele está na frente dessa corrida.
por conta da questão dos 4 jogos de suspensão do Tom Brady. Eu acho que se o prêmio de MVP ficar com o Matt Ryan, tá em boas mãos. E eu acho que a questão, o ponto negativo dele aí, Arthur, é essa questão das 5 derrotas mesmo, né? Querendo ou não, é quase 1/3 aí de derrotas, né? Pra você ter uma ideia, Tom Brady ganhou o mesmo número de jogos em 12 partidas do que Matt Ryan ganhou em 16. Então esse, como você e o Sidney disseram, é o ponto que pode mais influenciar caso o prêmio não seja dado pro Ryan. Próximo cara aqui na briga é o Aaron Rodgers, é outro que tá sempre nessa briga de MVP. Esse ano, pra ser sincero, eu acho que tá meio estranho aí o Rodgers. Eu acho que seria o último dos 4 aqui, eu acho que seria o que tá com menos chance. O Rodgers jogou mal, a verdade é essa. Os 10 primeiros jogos aí ele não foi bem. Mas a questão é que o Rodgers consegue números não sei da onde, né, cara? Ele jogou mal, como eu disse, os 10 primeiros jogos. E ele tem 65,7%, 4.428 jardas, 40 touchdowns e 7 interceptação. O Rodgers tira número de não sei da onde que ele tira, cara. Essa reta final do Green Bay, que eles venceram 6 jogos consecutivos, salvo engano, foi absurda, e eles venceram esses 6 jogos basicamente por conta do Aaron Rodgers. Ele tá naquele modo Super Saiyajin lá, que ninguém consegue parar. Mas assim, como você falou, se o Matt Ryan pode se complicar com números melhores que o Rodgers, porque teve 5 derrotas, o Rodgers teve 6 e não foi tão bem em 10 jogos dessa temporada. Então assim, eu concordo com você, eu acho que ele só tá nessa discussão de MVP porque ele é o Aaron Rodgers, pelo histórico dele, mas pelo que ele fez nessa temporada inteira, considerando a temporada inteira, ele não mereceria estar na discussão. Arthur, o último cara aqui é um running back, o Ezekiel Elliott do Cowboys, 322 corridas, 1.631 jardas e 15 touchdowns. É um baita de um running back, foi animal esse ano, mas eu acho que a grande questão do Elliott é que ele tem a OL do Cowboys. E como todo mundo fala, até eu correria com a OL do Cowboys. Então acho que isso pode ser um grande diferencial, pode fazer a grande diferença de não darem pra ele, né? Porque pro running back não é só ele pegar a bola e passar e pôr na mão do receiver. Se a OL abre um buraco pra ele vai conseguir jardas, né? Sim, o que você acabou de falar é o que aconteceu com o Blount nesse último ano e o que aconteceu com ele nessa temporada de 2016, porque ano passado a OL não conseguia abrir buraco para a corrida e Blount foi um desastre. Esse ano a OL conseguiu jogar muito mais e Blount bateu o recorde dos Patriots de 18 touchdowns corridos na temporada. Então para mim isso de Elliott deixa ele correndo pelo lado de fora por causa da linha ofensiva muito poderosa do Dallas. Deixou o Elliott correndo pelo lado de fora, mas ele tem OL boa. Para terminar esse programa, tem mais um tema aqui que eu quero falar, que a gente tem que conversar. Tá começando a pipocar várias histórias aí já há algumas semanas. Agora tá ficando mais forte aí os boatos, os rumores. E é um negócio que todo ano acontece também. A questão de vários times interessados no Josh McDaniels, no Matt Patricia e também no Nick Caserio, né, Arthur? Galera que tá meio desatualizada aí. 3 times demonstraram interesse pelo Josh McDaniels, que foram o Los Angeles Rams, o Jacksonville Jaguars e o San Francisco 49ers. E o McDaniels, nesse final de semana, vai ser entrevistado por esses 3 times. Já do lado do Matt Patricia, nosso coordenador defensivo, ele também recebeu sondagens aí do Los Angeles Rams e do San Diego Chargers e também vai ter reuniões no final de semana com esses times. Já o Nick Caserio, nosso Director of Personal Players, ele está sendo cobiçado pelo San Francisco 49ers para virar o General Manager do time. Em entrevista hoje, Bill Belichick falou assim: "Não consigo imaginar outro personal na liga que observa mais jogadores do que o Nick observa. O que mostra o respeito e a admiração que o Belichick tem por ele e que é um dos principais nomes para os Patriots conseguirem trazer aqueles jogadores desconhecidos que fazem sucesso na franquia." São 3 nomes muito fortes, né, Sidney? Como eu disse, todo ano tem esses rumores e tal. Eu até vi gente já falando que é quase impossível perder os 3. Mas vamos no hipotético aqui de se a gente perder esses 3 caras, vai ser punk, hein? Vai ser punk. Eu concordo com você. Eu acho difícil perdermos os 3. É bom lembrar que eles não é a primeira vez que eles são cobiçados. Ano passado eles chegaram a fazer entrevistas também por outros times. Então isso é comum.
os times que demitem técnicos, eles vão atrás dos nomes, né, que eles consideram que tem condições e vão entrevistar vários. Eles não vão só entrevistar, por exemplo, o Rams não vai entrevistar só o McDaniels, ele vai entrevistar vários coordenadores aí da liga e até técnicos que foram demitidos também. E técnico de college também, eles sempre chamam. Exato, a lista, a gama de opções deles é imensa. Assim. Eu não acredito em perder todos, e isso mostra que e é histórico isso. A sucessão as comissões técnicas do Bill Belichick durante os anos, elas são muito cobiçadas, né? Esse sucesso que os Patriots têm durante todo o ano, a gente está sempre ganhando divisão, sempre brigando por Super Bowl, os treinadores que obtêm sucesso são contratados por outros times, né? Recentemente a gente tem o Bill O'Brien, que é técnico do Texans, hoje era nosso coordenador. A gente tem vários coordenadores dos Texans, inclusive, como o Mike Vrabel, foi nosso linebacker, o Romeo Crennel está lá também. Então, assim, vários treinadores de coordenadores que trabalharam com o Bill Belichick durante os anos conseguem empregos por aí, né? Então é natural que eles tenham... O pessoal do front office também, né? Esse ano, esse ano a gente soltou várias... que muita gente de front office, que era front office do Patriots, virou general manager e tal. A verdade é que todo mundo quer copiar o modelo dos Patriots, né? Todo mundo quer ser um Patriots. A verdade é essa, né, cara? O que dá certo é copiado, né? Assim, no bom sentido. As pessoas veem que não é de graça que todo ano a gente tá ganhando. Os caras que são comandados pelo Bill Belichick na comissão técnica, eles absorvem muito conhecimento e eles estão sendo tutelados, assim, digamos, pelo maior treinador da liga, e um dos melhores da história. Então, os outros times ficam de olho nisso. Agora, uma questão aí, eu vi muita gente falando assim, mas o Patricia fez um monte de cagada durante esse ano, tanto que teve uma época aí que tava todo mundo falando muito mal do Patricia pela forma que a defesa tava jogando. Eu vi muita gente falando assim, o Patricia não sai porque o Patricia não é tão bom assim. Eu também não acho que o Patricia seja o melhor coordenador defensivo da liga, longe disso. Mas a gente tá vendo tanta burrada por aí, né, Arthur, dos times, que dá pra entender os caras quererem, como o Sidney falou, não só trazer a pessoa Matt Patricia, mas trazer toda a experiência que ele tem de ter trabalhado nos Patriots, tanto tempo que ele tá junto com o Belichick também, né? Sim, o Matt Patricia tá nos Patriots desde 2004, ele não coordenou mais nenhum time da liga, ele vem sendo aquele pupilo de Bill Belichick, que muitos apostariam que quando o Bill se aposentasse, o Patricia seria o candidato fortíssimo para assumir como head coach dos Patriots. E eu tô com você, eu não vejo o Patricia fazendo um trabalho tão espetacular assim, mas só de estar do lado de Bill Belichick já dá uma credencial enorme para outros times procurarem ele. Bom, se caso ou Patricia ou Josh McDaniels, se algum desses saírem, a gente tem algumas opções aí já dentro de casa. O Belichick não é bobo, né, cara? Ele sabe o potencial dos caras. Então a gente tem algumas opções aí também que podem aparecer, né, Arthur? Sim. Para coordenador defensivo, a gente tem o Brian Flores, técnico dos linebackers, que está no time também desde 2004. Durante esse período nos Patriots, ele já passou por diversas funções, diversas mesmo, como scout, técnico de special teams, assistente de defesa, técnico de safeties, e agora é técnico de linebackers. Ele ali seria um dos nomes cobiçados para virar o coordenador defensivo caso o Patricia saísse. E do outro lado da bola, como coordenador ofensivo, se o McDaniel saísse, eu já viria o nome de Brian Daboll como principal e um nome fortíssimo para assumir o cargo. Porque Daboll tem 11 anos de New England Patriots e nesse meio termo aí que ele passou um tempinho fora, ele foi coordenador ofensivo dos Browns, dos Dolphins e dos Chiefs, então ele já tem experiência na área. Só para completar, é interessante também que o Bill Belichick ele não só prepara os caras para assumirem funções maiores em outros times, mas como ele também prepara os substitutos desses caras nos próprios Patriots, né? É comum a gente ver durante essas transições quando ocorrem, que quando a gente pede um coordenador, normalmente o substituto já está no Patriots em outra função, e é um cara que vem sendo preparado para isso, né? É bem difícil quando vem alguém de fora, né? Mesmo esse ano, quando o cara que cuidava do condicionamento físico foi cortado, foi mandado embora, assumiu o assistente dele. Mesmo em casos assim que não é nem tanto técnico de futebol americano, é uma coisa mais ali até de saúde mesmo, subiu o assistente. O Belichick é muito forte nisso. E a gente vê também, por exemplo, como o Arthur falou do Brian Flores, o cara roda muita coisa ali dentro, né? O cara não fica só tipo linebacker. O cara vai linebacker, aí ele vai cuidar de
de defesa, ele vai cuidar de geral, ele vai cuidar de safety, ele vai cuidar de special teams, para ter uma visão geral do negócio também, né? Bem esse modelo, então dá para entender muito de por que eles sempre sobem alguém de dentro e tentam não trazer alguém de fora. Bom, é mais um ano, como eu disse, de isso acontecendo, isso é normal para os Patriots, e vamos ver o que vai dar, né? O Josh McDaniels já foi pro Broncos uma época, ficou 2 anos lá e voltou, é coisa que é muito difícil a gente falar o que vai acontecer, a gente só pode torcer para, eu pelo menos gostaria que os 3 ficassem. Acho que é um quarteto muito bom ali, o Caserio, o McDaniels, o Patricia e o Belichick, eles se conhecem muito bem, como o Sidney falou, é uma equipe que vence, os caras sabem como trabalhar junto, torcer para ficar todos, mas se for para sair alguém, a gente acredita muito que o sucessor vai dar conta do recado. Eu também concordo com vocês, espero que fiquem, e os 3 também, e se saírem, que eu tenho certeza que quem quer que seja que o Bill Belichick promova, vai estar preparado para assumir. Então é isso, gente. Estou de volta, feliz de volta gravando o podcast. A gente, nessa semana não tem jogo, então a gente vai ficar de olho aí na galera de Wildcard se matando. O jogo de playoff é sempre animal de assistir. E a gente volta semana que vem com o Patriotas Awards. Votem aí, deem os seus votos. É muito legal a gente saber a média da galera aí do Brasil. E a gente volta semana que vem com o nosso programa especial de terno, gravata e cueca lavada, assim. Isso é importante. Valeu, Felipe, Arthur, bem-vindo de volta aí. Vamos trabalhar que os playoffs vêm aí com tudo. Um abraço, galera. Valeu, Sidney, valeu, Felipe. Tamo junto, até a próxima. Abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue.